Olá, eu sou Cami Soares Olá, eu sou Giovana Amaral, e esse é o 44º episódio do Vidas e Cenas. um podcast para refletir sobre a vida, os vínculos e mergulhar nos dramas do cotidiano. E as cenas de hoje são: Busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. ai, Camila, eu fico sentindo esse vazio, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa para acabar com isso. Os vazios da vida. Você chegou inspirada hoje, hein, atriz? Eu adoro esse livro aqui, Cami. E eu acho assim, é um livro infantil que não tem nada infantil. Sim. A parte que falta. Eu sempre uso ele, desde quando eu me formei, eu uso esse livro porque eu acho ele tão. É uma forma prática de entender sobre esse vazio, entender sobre esse preenchimento, essa necessidade que a gente tem de estar ali sempre completo, né? E será que existe isso, né? Será que dá para ser completo? Esse é um tema muito frequente na psicoterapia, né? Acho que na nossa e nas dos nossos clientes também, né, Gi? Porque acho que socialmente, culturalmente, a gente é instigado a estar sempre se sentindo bem, e se sentir bem parece que está relacionado com você estar se sentindo completo, se sentindo 100% satisfeito o tempo inteiro, né? Então, isso aparece quando a temática é relação com dinheiro, é relação com comida, é relacionamento afetivo sexual, né? Sim, sim. E eu penso que essa coisa do vazio, como a gente já disse aqui em alguns episódios, a sociedade coloca, né? Que a gente precisa preencher, que a gente precisa estar feliz o tempo todo, de que existe essa possibilidade. E aí as pessoas, às vezes, por não acreditar que o vazio é o comum, o normal, vai tentando todas as formas possíveis, né, de preencher. E aí a gente vai se incluindo, né? Porque a gente vai entrando nessa. Como que eu posso dizer? Na massa mesmo, né? Nesse movimento que Essa acontece, ideologia, porque. né? Isso. E isso me lembra também, a gente estava conversando aqui antes de gravar, né, que me lembrou a música do Lulu Santos, que fala dos opostos, né, e a gente tem uma tendência a ficar dicotomizando, e ao mesmo tempo é importante a gente pensar que os opostos, eles existem e que o necessário é a gente fazer uma integração e aprender a conviver com eles, né, e não necessariamente uma coisa ou outra, né. A Sim. música do Lulu Santos diz: não existiria som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se fosse a escuridão, a vida é mesmo assim, de noite, né, bom e ruim. Então, assim, os opostos, eles existem, né, só que o grande lance, e nesse sentido eu vejo o psicodrama como uma coisa muito legal, assim, porque o que a gente sempre busca nos acompanhamentos é trazer a possibilidade da integração desses lados, Sim. né, do cliente. E o vazio é um dos lados, né? Vazio e cheio é um dos opostos, né? Sim. E se a gente for pegar a base fenomenológica, acredita-se que a gente só consegue viver e ter sentido a partir do vazio também. Porque se a gente ter tudo, se a gente estiver 100% satisfeito, a vida perde sentido também. E aí entra aquela famosa frase, né? A ânsia de ter, ou a ânsia de não ter e o tédio de possuir. E então, o vazio também é o que movimenta. E é a mesma coisa da ansiedade. Aí entra outro conflito. Mas é essa angústia, né? A impermanência, pegando ali, né, a base filosófica mesmo, traz muito esse sentido de que o vazio é o que vai mover a gente, que vai permitir com que a gente também sinta, porque se for tudo do jeito que a gente planeja, tudo da forma redondinha ali que a gente acha que tem que ser, nós não temos movimento, e a vida é movimento. Então, Mas então conta pra gente qual o caminho que o livro traz, né? Porque a minha cena é uma cena bem comum, que é quando os clientes eles trazem assim essa angústia de lidar com esse vazio e o que fazer com isso. E o primeiro movimento é tentar jogar isso fora, né? Entendeu? Eu quero que deixe de existir, né? eu não quero sentir isso. Porque é ruim,
a gente não é feito só de sentimentos bons, né? E, então, só que os momentos ruins e os sentimentos ruins e desafiantes, eles têm uma função, que eu acho que é isso que você está trazendo. Mas antes da gente filosofar mais sobre isso, conta pra gente o que tem no livro aí, qual é o caminho que ele propõe. Aqui a gente tem um elemento, né? Um redondinho aqui com a boquinha aberta, que Com a parte seria que falta. com a parte que falta. E na verdade, se a gente for ver, é a boca dele, né, gente? Poxa, não é uma parte que falta. Mas é essa a ideia. E ele passa por uma trajetória cantando mesmo. Ah, eu busco a parte que falta em mim. A parte que falta em mim, porque ó como começa o livro. Faltava-lhe uma parte e ele não era feliz. Então, por ele estar achando que tá faltando uma parte nele, ele não tem felicidade. Aí vai contando a trajetória e tal. A parte que eu mais gosto é essa aqui, né? Ele torrava no sol, aí caía uma chuva. Ah, só que às vezes ele conversava com a minhoca. É engraçado, né? E às vezes ele cheirava flor. E às vezes ele ultrapassava o besouro. E esse. Não, Aí esse era o melhor momento de todos. Só que aí ele continua buscando a parte que falta, e aí ele encontra uma parte, aí uma parte vai bem chata pra ele. Ah, eu não sou não sou parte que falta em ninguém. Eu sou parte de mim mesma. E se eu fosse parte de alguém, não sou sua. Vai assim, bem cortando ali. Adorei ali. Não vem que aqui não vou completar ninguém. E aí ele continua na aventura dele de buscar essa parte. Aí ele encontra uma que é pequena demais, que aí ele perde. Aí ele encontra uma que é pontuda e perfura ele. Aí ele encontra uma que é quadrada e não dá encaixe. Aí ele encontra uma que até cabe, só que aí ele segurou forte demais e quebrou. E assim, é muito simbólico, né? Todo esse movimento do livro. Até que um dia ele encontra a parte que falta. Aí ele fala assim, encaixou com perfeição. E aí quando ele quando ele encaixa, ele roda muito rápido. E aí ali fala, o texto continua assim, ele cantava, achei a parte que falta em mim, aí faz assim, agora que ele encontrou a parte, ele não consegue nem cantar. E é muito bonito isso, porque a gente vai vendo que às vezes a gente fica tentando preencher esses vazios e a gente não consegue ser a gente mais. É interessante essa analogia, né? Porque assim, se encontrou alguém que, né, que encaixou ali, com perfeição. Só que aí mistura, né? E aí quando mistura, muitas vezes a gente se perde da gente mesmo. E aí ele começou a rolar tão rápido que ele não conseguia mais parar para conversar com a minhoca, nem sentir o aroma de uma flor e nem deixar que a borboleta pousasse nele. Isso é uma coisa tão comum de acontecer nas relações, né? Eu tô fascinada por uma série que eu tô assistindo agora da Globoplay, vou falar aqui, provavelmente vou falar em outros episódios também, porque é o que eu tô vendo agora, que chama Juntas e Separadas, né? São 4 amigas e 3 que já são separadas há um tempo, uma que se separou recentemente e a outra, na verdade, 2 separadas há muito tempo, uma separada recentemente e a outra aparece no começo da série ela se separando, né? E ontem eu vi um episódio onde ela chama um arquiteto para casa dela e ela vai falando assim, e eu quero que essa casa tenha minha cara e tal. E ela para assim, mas qual é a minha cara? Eu nem sei qual é a minha cara, né? Direito. Então ali uma relação, um casamento que ela tinha 24 anos... E praticamente assim, relativamente jovem, então assim, desde que ela começou a se entender como gente, ali mais se relacionando, já estava dentro dessa relação de um jeito que ela não sabia nem mais qual era a cara dela, dentro da casa dela. E essa é uma narrativa que a gente encontra muito, né, nas relações. E parece com isso, né? Encontrou a parte que falta, funcionou ali, mas se misturou a um ponto de se perder. É isso. Mas e aí, o que acontece no final? Aí no final ele ainda continua buscando a parte que falta, aí ele solta essa e vai vivendo aventuras ainda. E aí no final ele termina cantando. Ele termina cantando ainda, estou buscando a parte que falta em mim. Só que eu acho muito interessante, porque busco a parte que falta em mim,
Depois que ele deixou, tá? A parte que completou. Aí termina assim o livro. E qual é a sua interpretação disso? De que a gente não precisa achar algo que encaixe perfeitamente, né? Puxa vida, que chato. É muito simbólico a borboleta, porque eu adoro borboleta, né? E eu acho que também uma das coisas que me marcam, assim, nesse livro... Tanto que tem a parte 2, eu até tenho, mas não me pegou tanto igual esse. Mas a borboleta, ela representa essa liberdade, né? Esse poder ser, ela voa, ela vai, ela explora. E ela escolheu pousar nele. Ela tá ali. E eu acho que as relações, elas ficam muito mais saudáveis quando essa escolha é consciente, quando eu posso ter a liberdade, mesmo assim, tendo a liberdade, eu consigo estar e eu quero estar com alguém. Então, me vem muito essa temática do relacionamento mesmo, o quanto que quando se busca muito essa parte que falta, quando tenta preencher esse vazio, muitas vezes vem a frustração, porque não tem como. Esse preenchimento de vazio é uma falsa ilusão, né? É uma falsa ilusão, é uma ilusão de que a gente vai conseguir ser completo e não vai. A vida é assim, né? É porque a vida é feita de opostos, né? Assim, e eu fico pensando assim que o importante é a gente sustentar esses vazios. O importante é o desafiante, né? O mais desafiante. Agora, isso é de uns anos para cá, viu, Giovana? Isso veio para mim, eu acho que com a maturidade. Essa condição e essa consciência de que tem alguns sentimentos e algumas sensações que elas são para ser sustentadas, né? Porque elas passam. Eu às vezes eu falo para alguns clientes assim, eu sei que a ideia assim é que você e o medo é que você vai desmoronar se você sentir isso, mas confia, porque isso passa e quando passa, geralmente você produz ou constrói alguma coisa a partir disso, né? O que me lembra muito é a lógica moreniana do campo tenso, do campo relaxado, que no campo relaxado a gente consegue criar coisas. O que me lembra a importância da pausa restaurativa, da pausa criativa, que a gente precisa do silêncio e da pausa para a gente conseguir se manter criativo na vida, né? Sim. Conversa muito com isso. E o vazio também é esse lugar de pausa. O vazio também é esse lugar que precisa ser sustentado até para poder a gente entender, eu acho, sentir. E às vezes não é nem só entender racionalmente, né? Para poder a gente sentir qual é a necessidade, qual assim, o que o próprio corpo está pedindo para a gente movimente. O que esse corpo está pedindo que a gente se movimente? Em que direção? Talvez se a gente não conseguir acolher e sustentar esse vazio, a gente vai ficar no automático e não vai se dando conta, né, de que lugares a gente precisa visitar ou revisitar a partir daquilo. Eu falo que toda vez que a gente entra nesse vazio, toda vez que a gente entra nessa crise existencial, né, que é tão falado aí nas redes, é onde a gente encontra o nosso sentido também. Porque esse lugar de questionamento, esse lugar de angústia, a angústia ela faz parte da vida, né? É esse lugar de angústia que vai te fazendo não entender, mas sentir e se permitir viver. Então, é um período desafiante, é um período difícil? Sim, mas isso vai também te mostrar coisas que são importantes. Eu falo que é na crise, é na crise que a gente encontra possibilidades. É importante a gente vivenciar. Se a vida é mil maravilhas, não, a minha vida é feliz, tudo é 100%, não tem o porquê, a gente precisa cuidar. Não tô romantizando o sofrimento, tá, gente? Não é isso que eu tô falando. Estou dizendo que é a partir da crise que a gente consegue encontrar novas possibilidades para existir no mundo, para estar no mundo, né? Isso me leva muito a pensar assim, a importância também da gente ter consciência, conhecimento e referência do que é um sofrimento que, né, precisa de cuidados a mais e do que é um sofrimento que é inerente
a nossa existência. E que é necessário, muitas vezes, para que esse movimento diferente aconteça, né, Gi? Até que a gente já falou disso aqui em algum outro episódio, porque é isso, acho que se a gente tem as referências, né, não, porque hoje em dia, como o nome depressão, né, estar deprimido, isso está muito banalizado, né, socialmente, e saiu do campo técnico e foi para o campo da banalização, assim. Tem um lado importante, né, de chegar no senso comum para as pessoas conhecerem, mas tem uma banalização disso. Sim. Eu acho que as pessoas perderam um pouco a referência do que é um sofrimento, que olha, isso aqui precisa ser cuidado, não dá para ficar desse jeito, preciso me movimentar, preciso fazer alguma coisa, e do que é um sofrimento que, ok, é inerente ali à situação e vai ser necessário sustentar aquilo e acolher aquilo, né? Sim, sim, tem que saber separar. Eu vejo que como tá polarizado, né, esse excesso de informações e tudo mais, as pessoas acabam confundindo estar em uma crise existencial ou ter uma crise de ansiedade, por exemplo, ou estar deprimido. É normal a gente, eu não gosto dessa palavra normal, mas é comum a gente ir pro nosso casulo, se isolar, às vezes não querer conviver, ai, minha bateria social tá baixa. Não, a gente cansa, sim. estar em relação cansa, mas a ideia é que a gente entenda qual que é a frequência e a intensidade disso, né? Porque é esse nível, né? Essa separação de, tá, eu posso ficar querendo me ausentar por uma semana, mas se eu era uma pessoa muito relacional, gostava de estar com as pessoas, isso é um sinal de alerta para mim. Agora, por isso que é importante o autoconhecimento, se eu sempre fui uma pessoa mais tímida, mais retraída, e eu tô uma semana, é diferente da pessoa que é extrovertida e tá lá no casulo dela. Então, é ter esse autoconhecimento para entender quais são os seus movimentos. E se isso precisa de uma transformação, aí é importante buscar um profissional e buscar ajuda profissional para poder desenvolver essa habilidade, né? Eu acho que outro lugar de autoconhecimento são as fases da vida, né, Gia? Também entender que independente de ser mais introvertido ou extrovertida, tem momentos da vida e fases da vida, para a mulher até fases do ciclo, que pedem mais pausa, mais vazios e que pedem mais expansão. Então também poder trazer esse olhar de que a vida é cíclica, né? Sim. Então tem momentos da vida onde isso vai acontecer naturalmente e é necessário que aconteça, inclusive, né? Então acho que é importante também a gente não se desconectar disso. Porque isso também vai tranquilizando e vai trazendo referência de que aquilo que você está vivendo é natural. Para mim fica assim, sustentar esse vazio nos momentos em que esse vazio é necessário para que algo novo seja criado. Perfeito. E não existe emoção positiva ou negativa, viu, gente? As pessoas tendem a associar a raiva, o medo, a tristeza como uma emoção ruim. E, na verdade, elas só são mais desafiadoras e elas nos ensinam também sobre a gente. É ela que vai dando bordas, é ela que vai... elas, né, que vão mostrando pra gente o que sim e o que não. Que vai ensinando sobre nós, que vai nos protegendo também. Então... mais uma vez, entra naquilo de escutar o corpo, de sentir, de se permitir sentir. Tem um livro que eu indico para todos os meus pacientes, que é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Ele passou um tempo no campo de concentração e ali ele traz que ele foi encontrando sentidos a partir do tempo ósseo também, a partir do vazio, ele foi criando. E ele fez esse livro no momento que ele estava vivendo nesse momento difícil. E ali vai dando pra gente entender o quanto que dá pra gente se conectar com a gente, com o que a gente é, com o que a gente quer, a partir desse vazio, mesmo que esteja ali, ele estava ali no sofrimento, mas ele se permitiu sentir, eu tô sofrendo, eu vou sofrer aqui, o que eu posso fazer? Não tá sobre o meu controle, mas eu vou cuidar disso de uma forma. E ele escreveu o livro lindamente, então eu indico aí para vocês. E nos ensina muito sobre sentido de vida, sobre sustentar esse vazio e sobre ampliar as possibilidades também. Muito lindo, viu? Eu já tinha ouvido falar desse livro aí, mas eu nunca li, assim, todo. Hoje você me deu uma noção maior sobre isso. Quem sabe eu adoto também para trabalhar com os meus clientes. É isso? É isso. Então tá bom.
Gente, esse foi o 44º episódio do Vidas e Cenas. Se você gostou do conteúdo, deixa sua curtida. E se fez sentido para você ou você acha que pode fazer sentido para alguém, compartilhe. E todas as quartas-feiras temos novos episódios, então inscreva-se no canal. Tchau, tchau. Tchau!